Então, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Agora a gente vai para a aula 4, terceiro bimestre de 2021, e vamos fazer a correção da nossa atividade 2, ok? Então, vamos lá as questões. A primeira questão diz o seguinte: quando um recipiente completamente cheio de líquido é aquecido a certa temperatura, pode-se verificar que certo volume de líquido é extravasado do frasco. Essa quantidade de líquido transbordado mede. Alternativa A dilatação absoluta do frasco menos a do líquido. Gente, aqui eu vou direto ao ponto, tá? A chamada dilatação aparente, que é a alternativa D, é o volume do líquido extravasado do frasco. Por que essa dilatação é chamada de dilatação aparente? Porque o frasco também dilata, então ele vai acondicionar o líquido referente àquela dilatação. E o que extravasou vai ser chamado de dilatação aparente. Por quê? Porque um pouquinho da dilatação do líquido ficou no frasco, porque o frasco dilatou também. Ok? Então, a correta aqui é a alternativa D, a dilatação aparente do líquido. Ô, Marina, deu um vacilo aí, viu? Então, a alternativa correta, no caso, é a alternativa D. É a dilatação aparente, porque um pouquinho do líquido que dilatou fica no frasco, porque o frasco também dilata, tá? Então, alternativa D, dilatação aparente do líquido, tá bom? Vamos lá para a nossa segunda, que já é cálculo. Um líquido é colocado em um recipiente a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Em seguida, ele é aquecido até atingir a temperatura de 60 graus Celsius. Então, aqui a gente já vai colocar a variação de temperatura de 60 menos 20. A gente já vai obter 40, ok? Aí, a gente tem um gama aqui, que é o coeficiente de dilatação volumétrica aqui. 3,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíprocos. E o volume inicial é 500 ml. Então, essa questão não leva em conta a dilatação do recipiente, ou seja, é só calcular e marcar, tá? Então, no caso aqui, dilatação volumétrica vai ser igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação da temperatura. A dilatação volumétrica vai ser igual a 500 vezes 3,6 vezes 10 a menos 5 vezes 40. A dilatação volumétrica vai ser igual a 500 vezes 40 aqui. 5 vezes 4 é 20, então aqui vai ser 20.000 vezes 3,6. Então, 3,6 vezes 20.000. Então, aqui eu vou baixar 4 zeros. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1 é 7. Então, aqui vai ser 720.000. Um número após a vírgula da multiplicação, um número após a vírgula no resultado, 72.000. Vezes 10 a menos 5. Então, aqui eu vou voltar essas 5 casas, tá? Ok? Então, eu vou voltar 1, 2, 3, 4 e 5. Vou voltar as 5 casas, ok? A vírgula vai ficar aqui após o 7, tá? Então, no caso, vou tirar aqui só esses tracinhos. No caso aqui, gente, vai ficar 0,72 mililitros, ok? 0,72 ml. Então, correta a nossa alternativa B, ok? Então, gente, ficou alguma dúvida nessa segunda questão? Quem souber calcular a volumétrica, calcula essa daqui muito de boa, né? Então, creio que não ficou nenhuma dúvida não, né, gente? Acertou, Madalena? Que bom! Show! Pronto, então... Que é isso, moça? Então, aqui os acertos foram gerais, graças a Deus. Bora para a terceira.
terceira diz o seguinte: em um recipiente de vidro foram colocados 400 ml de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica aqui é 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius recíprocos, preenchendo totalmente. Em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondente a 50 graus Celsius. Calcule a dilatação aparente. O que é a dilatação aparente? É o líquido que derrama, viu? É o líquido extravasado. Ou seja, isso aqui é o que derramou, tá? Então, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 2,4 vezes 10 a menos 6. Bora lá. Então, aqui a gente vai ter que fazer dois cálculos de dilatação. Vamos ter que calcular o volume do recipiente, vamos ter que calcular o volume de álcool dilatado e vamos ter que subtrair as duas, tá? Ok? Bora lá. Então, aqui, vou reunir os dados aqui. Volume inicial, a gente tem 400 ml. O gama do vidro é de 2,4, 2,4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. O gama do álcool vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius recíprocos. E a variação de temperatura aqui está indicando 50 graus Celsius. Então, no caso aqui, vamos fazer a primeira agora. Dilatação volumétrica vai ser igual volume inicial vezes o gama vezes a variação da temperatura. Volumétrica aqui vai ser igual a 400 vezes 2,4 vezes 10 a menos 6. Estou calculando primeiro do vidro, tá? Vezes 50. Aqui tanto faz. Você calcular primeiro do vidro ou primeiro do álcool, você vai ter que diminuir o volume do álcool menos o do recipiente, no caso do vidro, tá? Então, dilatação volumétrica aqui vai ser igual a 400 vezes 50, 4 vezes 5, 20, aqui vai ser 20 mil, vezes 2,4. Então, 2,4 vezes 20 mil, 0, 0, 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, um número após a vírgula na multiplicação, um após a vírgula no resultado, que vai dar 48 mil, vezes 10 a menos 6. Volumétrica aqui vai ser igual, aí eu volto 6 casas, aqui só vai ter 5, então vai ter que acrescentar um zero antes do 48. Vai ficar aqui 0,048 mililitros, ok? Essa é a nossa primeira dilatação. Vamos fazer aqui a segunda. Dilatação volumétrica vai ser igual ao volume inicial vezes o gama, vezes a variação da temperatura. A dilatação volumétrica vai ser igual a 400 vezes 1,8 vezes 10 a menos 6 vezes 50. Aí, de novo, aqui eu vou multiplicar, ó, vai dar 20 mil. Só que dessa vez... Tia, menos 20 mil. Oi? Elevado a menos 4, né, não? Obrigado. Vou dar diferença aqui no final, quando fosse contar as casas. Obrigada, Marina. Então, aqui eu vou multiplicar 20 mil por 1,8. Aí eu vou baixar 1, 2, 3, 4 zeros. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, 1, 3. Aqui vai ficar 36 mil. Então, ΔV vai ser igual a 36 mil vezes 10 a menos 4. Aqui eu volto 4 casas, ó. 1, 2, 3 e 4. Ó. Vai ficar 3,6, tá? ΔV vai ser igual a 3,6 ml. Tudo bem? Ok? Aí, o que é que eu vou fazer? No final das minhas contas, eu vou fazer a dilatação aparente, que é subtraindo.
dilatação aparente vai ser igual ao volume do álcool, né, que é 3,6, menos o volume do vidro, né, o tantinho que o vidro dilatou, que é 0,048. Agora vou fazer a continha aqui do lado. 3,6 menos 0, aí vírgula abaixo vírgula, 0. Eu vou ter que acrescentar 2 zeros aqui para poder comportar o número de baixo, tá? Então, 8 para 10, 2. 1 mais 4, 5 para 10, 5. 6 menos 1, 5. 3 menos 0, 3. Então, a nossa dilatação aparente vai ser de 3, litros. Correta aqui a nossa alternativa D. Tudo bem, gente? Nessa terceira questão, deu para fazer direitinho? Mas deu certo? Você fez subtraindo os 2 gama, foi? Ah, sim, sim. Caso você coloca os 2 gama para subtrair, vai colocar o 2,4 vezes 10 a menos 6, você vai ter que igualar as potências de 10 e subtrair. Foi isso que você fez, né? Aí fez a fórmula em cima de um gama só. Foi assim? Certo, eu já tinha visto assim, desse jeito também. Gente, vocês querem que eu faça? Vocês verem? Posso fazer de um ladinho aqui, para vocês verem qual é esse método. Pronto, eu vou fazer aqui do ladinho, tá? Tirar aqui as contas. Tirando aqui as contas, acho que sobra um espacinho para eu fazer aqui no campo. Pronto, vou separar esse cantinho bem aqui, ó. No couber, a gente abre outro slide e eu faço. Pronto. No caso, o que a Madalena fez? Ela pegou os 2,4 aqui, vezes 10 a menos 6. E aqui, ó, eu tive que colocar esse 1,8 vezes 10 a menos 4 na mesma potência de 10 que esse 2,4 vezes 10 a menos 6. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu diminuo o número e aumento o expoente, tá? Então, no caso aqui, vai ficar... diminui o número, aumenta o expoente. Não, mas nesse caso aqui vai aumentar. Então, eu vou aumentar o número e subtrair no expoente. Então, aqui vai ficar 180 vezes 10 a menos 6. Entendam aqui, ó, que 1,8, eu prosseguindo uma casa fica 18, eu prosseguindo duas casas fica 180. Então, eu aumentei o número e subtraí no expoente. Aí, mas Marina, esse expoente foi maior, mas ele está negativo, tá? Então, o que acontece? Quando o expoente está negativo, ele fica mais negativo ainda, tá? Então, no caso aqui, ó, eu aumentei duas casas e subtraí duas casas no expoente. Então, fica menos 4 com menos 2, fica menos 6. Aí, o que é feito aqui? Eu vou pegar o 180 e diminuir 2,4, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui 180, diminuir 2,4. Então, 4 para 10 é 6, 1 mais 2 é 3, para 10 é 7, 8 menos 1, 7. Pronto, aí vai ficar 177,6 vezes 10 a menos 6, ok? 177,6 vezes 10. Aqui eu vou ter que subtrair 2. Então, fica 177,6 vezes 10 a menos 6. Pronto. Aí é esse gama que eu vou aplicar, tá? Eu vou fazer aqui. Dilatação volumétrica vai ser igual ao volume inicial, vezes o gama, vezes a variação da temperatura. Então, dilatação volumétrica vai ser igual a 400 vezes 177,6 vezes 10 a menos 6
e vezes a variação da temperatura, que no caso aqui vai ser de 50. Aí, no caso aqui, eu vou multiplicar os 400 pelos 50, que vai dar 20 mil, né? E os 20 mil pelos 177,6. Bora lá. 177,6 vezes 20 mil. Então, baixo 1, 2, 3, 4 zeros. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 7, 14, 1 é 15, vai 1. 2 vezes 7, 14, 1 é 15, vai 1. 2 vezes 1, 2, 1, 3. Aí aqui, ó, no número após a vírgula na multiplicação, no número após a vírgula no resultado, nós vamos ter 3.552.000. Então, aqui a gente vai ter lotação volumétrica, vai ser igual a 3.552.000 vezes 10 a menos 6. A dilatação volumétrica vai ser igual, que eu vou ter que voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Aí vai ficar 3,552 ml. Pronto. Esse é o jeito que foi feito aqui para igualar o expoente. No caso aqui, eu igualei para o expoente menos 6, tá? Mas eu também poderia estar igualando para o expoente aqui menos 4. Aí eu ia ter que mexer aqui com esse 2,4 vezes 10 a menos 6. Notem que deu exatamente o mesmo resultado. O que vocês acharam melhor? A gente fazer os dois cálculos e subtrair, ou a gente subtrair no gama trabalhando com a notação científica? Aí vocês me dão feedback aí no chat, que o jeito que vocês acharem melhor a gente passa a trabalhar. Do primeiro, fazendo as duas contas, aplicando o gama mesmo e subtraindo no final. Os dois. O bom é que você faz um e confere no outro, né? A gente faz mais conta no primeiro, mas sai mais rápido, eu acho. No segundo, tem que saber trabalhar bem com notação científica, porque senão você erra. Pronto, então no caso vocês preferem fazer duas contas, né? Então, vamos lá, nossa quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: o coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo é de 9 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius recíprocos. Um recipiente completamente cheio contém 4 litros de petróleo. 4 litros aqui. A gente vai trabalhar com ml porque a alternativa está no ml, tá? Então, aqui, ao invés de eu trabalhar com 4, eu vou trabalhar com 4.000, tá certo? Por quê? Porque 1 litro vai ser 1.000 ml, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, 1 litro vai ser igual a 1.000 ml. Então, 4 litros vai ser igual a 4.000 ml, tá? Então, aqui, esse volume inicial, a gente vai trabalhar ele no ml, porque a alternativa está no ml, tá? Então, volume inicial vai ser igual a 4.000 ml. A variação de temperatura aqui, gente, essa questão eu ia anular, tá? Só que como, quando eu fui olhar as questões, 2 pessoas apenas tinham resolvido a atividade, eu resolvi dar a pontuação apenas, pessoas não anulei a questão, tá certo? Talvez até as meninas que já tenham resolvido soubessem quem foi que resolveu a alternativa até o ponto de eu alterar. Então, aqui o nosso gama foi 9 vezes 10 elevado a menos 4. E a nossa variação de temperatura vai ser de 50. Ok? Foi tu, Vitória. Eu te dei os pontos dessa questão e a Madalena também. Tá? Porque vocês resolveram antes de eu fazer a alteração. Beleza? Então, bora lá. Vou aplicar aqui. Dilatação volumétrica vai ser igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação da temperatura. Então, a dilatação volumétrica aqui vai ser igual ao volume inicial a 4.000. O gama, 9 vezes 10 a menos 4. E a variação da temperatura, 50. Aqui eu vou multiplicar.
esses três aqui. 4.000 vezes 50, 4 vezes 5, 20, que vai ser 200.000 vezes 9. Então, 200.000 vezes 9, 2 vezes 9, 18, que vai dar 180.000. Então, aqui vai ser igual... 18 milhões, perdão. 18 milhões vezes 10 a menos 4. 18 milhões já 180 mil. Deixa eu contar os zeros. 3, 4, 4, 4 vezes 5, 20, vezes 9, 180. 180 mais 4 zeros. Tem um zero a mais aqui. Então, dá só 1 milhão e 800. 1 milhão e 800 mil vezes 10 a menos 4. Então, aqui eu vou ter que voltar 4 casas, tá? Então, aqui ΔV vai ser igual 1, 2, 3 e 4, vai ser 180 ml. Aí, no caso, gente, como vazou 120 ml e a dilatação que houve foi de 180, o que vai ser feito? Eu vou subtrair. Vou subtrair para eu saber qual foi a variação de volume que o recipiente sofreu, ok? Então, no caso aqui, a variação de volume do recipiente vai ser igual a 180, que deu aqui na minha dilatação, menos os 120 que derramou, que vai ser igual a 60 ml. Correta a alternativa D. Ok? Eu ia anular essa, mas como só 2 pessoas tinham resolvido, Vitória e Madalena, aí eu resolvi deixar a questão e fazer a correção. Tá? Tudo bem essa questão? Alguma dúvida? Então, vamos lá para a nossa quinta, tá? Quinta e última. Em um recipiente de vidro foram colocados 1.000 ml de álcool. Então, vou colocar aqui o nosso volume inicial de 1.000 ml. Cujo coeficiente de dilatação volumétrica aqui, o nosso gama, 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius recíprocos, preenchendo totalmente. Em seguida, o conjunto foi aquecido, sofrendo variação de temperatura correspondente a 40 graus Celsius. Então, a nossa variação de temperatura vai ser 40 graus. E, no caso, aqui vai ser do mesmo jeito que a gente fez na nossa segunda. Nós vamos ter, na nossa terceira, nós vamos ter que fazer 2 cálculos ou subtrair o gama. No caso aqui, vou fazer subtraindo o gama primeiro. Espera aí. Aqui, ó. 2,4 vezes 10 a menos 6. A gente tem 1,8 vezes 10 a menos 4. Ó, gente, a gente tem que converter esses caras aqui para eu poder subtrair. Tá? Lembra lá que na nossa questão nós fizemos isso? Foi na terceira, cadê? Terceira. Ó, que a gente fez com esses mesmos 2 números. Eu vou fazer aqui diferente para vocês saberem os 2 métodos, tá? Aqui, nessa terceira questão, eu fiz aumentando o expoente para menos 6. Nessa última, eu vou fazer diminuindo o expoente para 4, tá? Então, aqui, diminuindo entre aspas, gente, porque o número negativo, quando ele fica menor, o valor absoluto dele fica menor, ele está aumentando, tá? Ele está deixando de ser negativo, tá bom? Compreendam isso. Então, no caso aqui, ó, para então, vai ficar 0,024. Tinha um número após a vírgula, aumento mais 2 aqui para igualar o expoente, ficam. Então, vai ficar 0,24 vezes 10 a menos 4 e o outro 1,8 vezes 10 a menos 4. É assim que eu volto, tá? No caso que eu aumento, aumento, né? Porque no caso aqui o expoente saiu de menos 6 e foi para menos 4. Ok? Vocês compreendem isso? Dê um feedback aí.
Gente, você poderia repetir de novo? Compreender, eu vou fazer as duas contas. Pronto. Bora lá, Vitória. Entende aqui, ó. 2,4 vezes 10 a menos 6. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar esse expoente para menos 4, né? Ok? Então, eu tenho que aumentar o menos 6 para chegar em menos 4. Eu tenho que aumentar quantas casas? Tem que aumentar 2. Então, aumenta o expoente, diminui o número. Então, o número, em vez de ficar 2,4, eu boto 2 casas para depois da vírgula. Ok? Tinha 1 número após a vírgula, passou a ter 3, porque eu aumentei 2 casas. 1 mais 2, 3, né? Fica 3 números após a vírgula. Aí a escrita fica desse jeito, 0,24 vezes 10 a menos 4. Tá? Deu para compreender direitinho? Eu acho até interessante que vocês trabalhem um pouquinho assim, para vocês pegar e trabalhar a questão da notação científica, viu, gente? Porque ainda hoje eu vejo a dificuldade que vocês têm em notação científica. Gente do céu. A gente está trabalhando com notação científica desde o começo do ano e vocês ainda têm dificuldade com ela. Então, de vez em quando é bom até a gente trazer assim, tá? Então, bora lá. Vou pegar aqui o 1,8 e 0,24. Pois é, olha, eu percebo isso. Então, 4 a 10, 6, 1, 2, 3, 4 a 10, 7, 8 menos 1, 7, 1 menos 0, 1,776. Então, aqui, o nosso gama, ao invés de ficar 2, vai ficar só 1, tá? Vou colocar aqui. Nosso gama resultante fica igual a 1,776 vezes 10 a menos 4 graus Celsius recíprocos, tá? Coloca aqui o gama do... Isso aqui é o do álcool. Esse daqui é o do hidro. É o 2,4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Vou fazer diminuindo o gama e fazendo só um cálculo. E vou fazer fazendo os dois cálculos e subtraindo só no final, tá? Então, no caso aqui, ó, dilatação volumétrica vai ser igual ao volume inicial, vezes o gama, vezes a variação da temperatura. Então, dilatação volumétrica vai ser igual a 1000, vezes 1,776 vezes 10 a menos 4, vezes a variação da temperatura, que vai ser de 40. A dilatação volumétrica aqui vai ser igual. Aí, 40 vezes 1000 vai ser 40.000, vezes 1,776. 1,776 vezes 40.000. 0, 0, 0, 0. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 7, 28, 2, 30, vai 3. 4 vezes 7, 28, 3, 31, vai 3. 4 vezes 1, 4, 37. Então, aqui vai ser 7. Opa, tem 3 números após a vírgula na multiplicação, vou colocar logo. 71.040 vezes 10 a menos 4. Aí eu volto 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ser 7,104 mililitros. 7,104 mililitros, correta, alternativa C, tá? Isso fazendo a subtração dos dois gamas, ok? Aqui eu vou chamar de método 2, tá? Vou fazer aqui o método 1, que foi o jeito que eu ensinei para vocês. Vou fazer aqui, vou destacar ele aqui como método 2.
Eu ia na verdade trabalhar com notação científica. O que é interessante de vez em quando você fazer. Fazer aqui os dois cálculos. Bora lá. Dilatação volumétrica vai ser igual a 1000. Vou fazer primeiro aqui com o álcool, tá? 1,8 vezes 10 a menos 4 vezes 40. Então, aqui vai ser igual a 40.000 vezes 1,8. 0, 0, 0, 0. 4 vezes 8, 32 vai 3. 4 vezes 1, 4, 3, 7. 720.000, 72.000. 72.000 vezes 10 a menos 4. Aí você volta 1, 2, 3, 4 casas. Então, aqui, ΔV vai ficar igual a 7,2 mililitros. Aí, o outro, ΔV, igual 1.000 vezes aqui agora 2,4 vezes 10 a menos 6 vezes 40. Aí vai ficar igual a 40.000 agora vezes 2,4. Vezes 2,4. Aí desce 1, 2, 3, 4 zeros. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, 1, 9. Aí, o número após a vírgula na multiplicação, 96.000. 96.000 vezes 10 a menos 6. Aí, ΔV vai ser igual e volta, vai ficar 0,096 mililitros. Aí, agora a gente faz a subtração. Então, no caso, o resultante aqui, no caso, vai ser a dilatação aparente, né? Dilatação aparente que vai ser igual a 7,2 menos 0,096. Aí, vou subtrair. 6 para 10, 4. 1 e 9, 10 para 10, nada. 2 menos 1 fica 1. E 7 menos 0 fica 7. Ó, dá a mesma coisa. Só que são mais passos, tá?